E aí, galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma filósofa norte-americana ou estadunidense importantíssima para o campo das relações étnico-raciais e para pensar a superação e a relação do modo de produção capitalista com as relações raciais com o racismo estrutural, certo? Essa filósofa é Angela Davis. Angela Davis fez doutorado na Alemanha, foi aluna do professor Herbert Marcuse, que é um dos grandes emblemáticos autores da chamada Escola de Frankfurt, né? O contexto com a qual Angela Davis ficou conhecida na década de 60 nos Estados Unidos, né? No momento de grandes tensões sociais, né, enfrentadas nos Estados Unidos por conta da segregação racial, né, estabelecida inclusive em leis em alguns estados norte-americanos, que garantiam direitos a pessoas brancas e não garantiam esse mesmo tratamento a pessoas brancas, a pessoas negras, né? Então havia um racismo institucionalizado muito forte, né, pelos governos nos Estados Unidos com as populações negras. E desde o final da década de 50, há uma série de questionamentos dessas leis de segregação racial, né, ou dessas leis de discriminação racial, e esse processo ele vai aflorar e eclodir com muito mais força a partir da década de 60, até que, em meados da década de 60, a Carta dos Direitos Civis é publicada, né, garantindo igualdade entre os cidadãos e reconhecendo, né, aqueles direitos que historicamente eram das pessoas brancas, também as pessoas negras. No meio desse contexto todo, né, de grandes lutas sociais, de rebeliões e de revoltas, né, por conta dessa exclusão histórica da população negra nos Estados Unidos, surge essa autora chamada Angela Davis. Angela Davis tem uma contribuição fantástica ao campo das ciências sociais e a da filosofia por conta dessa discussão profunda dentro do materialismo histórico dialético, portanto sobre a concepção marxista, da relação estruturante entre o racismo e o modo de produção capitalista, certo? É, Nessa obra especificamente, né, Mulheres, Raça e Classe, publicada em 1981, portanto nós já temos praticamente 4 décadas da publicação dessa obra, há uma série de contornos, né, e de teorização que essa autora vai fazer, né, que a Angela Davis vai tratar. Ela vai fazer um traçado histórico, social, né? Isso parte de uma concepção de uma análise sociológica, de uma análise histórica, de uma análise filosófica, a partir da exclusão histórica da mulher, né, dentro da sociedade capitalista, né? E essa exclusão histórica ela se dá a partir de uma condição de gênero, portanto, a mulher, e também por uma condição de raça, né? Então ela vai trabalhar com a concepção de exclusão histórica da mulher negra, traçando num processo de desenvolvimento histórico, no período em que a população negra, né, a população africana foi escravizada, então, portanto, as condições de trabalho, de vida, de condições de existência da mulher negra escrava, passando já mais para o período contemporâneo, tratando dessas condições da mulher negra, né, na sociedade norte-americana capitalista, né, na condição da mulher na sociedade capitalista norte-americana, a partir também do século XX, né, no processo de luta histórica pela emancipação da mulher e no processo de garantia das condições dos direitos das mulheres, no processo sufragista, né, que buscou, né, garantir o direito ao voto às mulheres, até o período contemporâneo, né? Então, portanto, né, essa obra ela surge também num contexto, né, de desconstruir uma opressão histórica à condição da mulher, né? Para todos que querem entender como se dá as relações históricas de dominação da mulher na sociedade, é uma obra fundamental de ser analisada, né? A obra Mulheres, Raça e Classe, né? Que faz essa intersecção entre esses três conceitos e permanece até os dias de hoje a contribuição de Angela Davis, né? Ela é professora aposentada, professora universitária aposentada, mas ela continua sendo uma ativista pelos direitos sociais, com grande participação e relevância no cenário político e no cenário social dos Estados Unidos da América, né? Essa foi uma aula introdutória sobre Angela Davis, né, e a contribuição na obra Mulheres, Raça e Classe.
Eu espero que tenha sido proveitosa. Um grande abraço e até mais.